Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 9. Paulo, aqui nesse capítulo, juntamente como ele fez no capítulo 8, há uma preocupação com a igreja lá da Judéia, dos irmãos da Judéia, que estão passando por uma grande necessidade. Ele vai agora dar instruções em referência a essa grande coleta que está sendo procedida ali na Macedônia e na Acaia, nas igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Corinto. Ele vai agora dar instruções sobre essa coleta. Ele começa dizendo: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrevermos. Estou dizendo, olha, você ser generoso com os santos. Quem são os santos, irmãos? São aqueles convertidos, os judeus e gentios convertidos, que foram batizados com o Espírito Santo, que foram selados com o Espírito Santo, justificados por Deus Pai com a fé em Jesus Cristo, e são família de Deus. Eles são os santos. Então, é necessário escrevermos quanto à assistência a favor desses santos. Ou seja, porque o cristão que tem condições, o cristão regenerado, ele sabe que ele tem que contribuir com aqueles menos favorecidos. Você não pode dizer que é um cristão verdadeiro se você tem condições financeiras de participar e não participa. O Paulo ele escreve 2 capítulos aqui em 2 Coríntios acerca de finanças, da importância das finanças para a obra do Senhor, para ajudar os pobres, para a obra, para as missões, para a manutenção da casa do Senhor. Evidentemente, de forma verdadeira, de forma honesta, com prestações de conta. É isso que é preciso. Mas ele continua dizendo: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Ou seja, Paulo chega lá na Macedônia, em Filipos e Tessalônica, e diz: olha, lá na Acaia, lá em Corinto, eles estão preparando a coleta. E os macedônios, eles imediatamente, eles buscam fazer essa coleta para enviar para os irmãos da Judéia. Mas o Paulo que diz, ó, diante da Acaia está preparado desde o ano passado, ou seja, eles correram na frente, mas os da Acaia, que são os de Corinto, nada fizeram. Só fizeram dizer que iam fazer, mas na prática não fizeram. E assim, irmãos, é a prática de vida de um convertido. Muitas vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos dentro da igreja e nesse tempo nós estamos dentro das igrejas, nós estamos num processo de santificação. Porque todo crente já foi justificado. Você recebe o Espírito Santo no dia da sua conversão. Ali você é justificado, você se tornou justo diante de Deus. É um ato de Deus, acabou. Agora tem um processo chamado santificação. Ao longo da sua vida, até você morrer, você vai cada dia mais melhorando. A sua prática de vida é diferente da vida mundana. Porque a santificação só acontece para os que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode ser santificado. É como aquilo, a pessoa diz que eu vou fazer isso, mas não faz. Imagina uma pessoa que está dentro de um templo, entra ano e sai anos, e ele não muda nada. Ele continua com fofoca, com mentira, com inveja, com intriga, fazendo coisa que não agrada a Deus. Essa pessoa está se santificando? Não. Ela é convertida? Não. Ela está dentro do templo, mas ela não é convertida. É o que chamamos de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos, mas a invisível só quem vê é Deus. O nome dela não está escrito no livro da vida.
Então, cuidado que nós temos que ter com isso. Contudo, enviei aos irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. Paulo está preocupado com aquela comissão que ele estipulou para chegar lá e não ter nada para oferecer. Por quê? Porque eles começaram com eles. E eles foi quem, como ele disse, está no capítulo 8, eles era que estimularam os irmãos lá da Macedônia para contribuir. Eles que deram o pontapé inicial, mas nada fizeram. E os macedônios que souberam depois, correram na frente e já fizeram a coleta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Olha que está exortando, olha, eu não quero passar por mentiroso. Eu falei para os macedônios que vocês tinham iniciado, vocês aí da Acaia, mas até agora nada. Para que, caso alguns macedônios, aqueles lá de Filipos, lá da igreja de Filipe de Tessalônica, forem comigo e vos encontro desapercebidos, ou seja, olha, e como é que foi a coleta aqui em Corinto? Não sei, não houve coleta aqui. Como assim? Então Paulo ia passar por mentiroso, porque Paulo levou lá para Acaia, lá para Corinto, lá Paulo levou para Macedônia, lá para Filipos e Tessalônica, essa ideia que a Acaia estava correndo na frente, contribuindo, e não estava até agora acontecendo nada. Então, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto esta confiança. Então, já é uma preocupação da idoneidade, da palavra de Paulo. Paulo falou a verdade para aqueles irmãos da Macedônia, sobre os irmãos da Acaia, mas os irmãos da Acaia não estavam fazendo nenhum esforço com relação a isso. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós, preparasse de antemão a vossa dávida, já anunciada. Os irmãos que ele refere aqui é aquela comissão, lá do capítulo 8, Tito mais os dois irmãos, precedessem a ele para lá, recolher, já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Porque o cristão generoso, quanto mais ele tem, ele sabe que isso é graça de Deus e ele mais quer contribuir com o irmão necessitado, contribuir com a obra do Senhor, de forma verdadeira. E já o avarento, quanto mais tem, ele quer para si. Ele não tem capacidade de se desapegar do dinheiro. E aí nós temos aquela coisa que é muito perigosa, que o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males. O pessoal avarento, ele tem amor ao dinheiro. Ele não vê essa capacidade de desprendimento do dinheiro. Mas Paulo agora vai falar sobre a sementeira e a colheita. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é um adágio que nós colocamos isso na agricultura. Se você semeia muito, muito também ceifará. Se semeia pouco, pois ceifará. Mas isso de forma colocando isso de forma mais expandida, também se aplica na vida. Só que esse versículo, ele não pode ser usado apenas nesse contexto. Você tem que olhar o contexto como um todo. A Bíblia, em todas as suas situações, nós temos que estudar a Bíblia dentro do contexto histórico, daquele momento que estava acontecendo. Senão, você não vai conseguir interpretar a Bíblia. Esse versículo da margem, para que muitos venham a explorar, mesmo das igrejas, dizendo que a pessoa tem que dar tudo que tem, para que quanto mais ele der, mais ele vai ter. Isso não é verdade, nesse aspecto de você dar tudo que tem, para que Deus dê mais, e a quem você está dando não tem prestação de conta nenhuma. E você vai ver líderes religiosos ricos e pessoas
totalmente sem nada, famintas, inclusive, dando mais do que podem, por conta de uma necessidade, de um propósito. Então, isso aqui dá margem para isso, para que essas pessoas desonestas, líderes desonestos, se aproveitem desse versículo para fazer campanhas e mais campanhas e deixar o povo cada vez mais empobrecido e eles cada vez mais ricos. Não é isso que esse versículo quer dizer. Porque ele tem que ser casado com o segundo, com o versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Contribua segundo tiver proposto no coração. Então aqui não fala em valores, não fala no valor, que é voluntário, é de acordo com o coração, não é obrigatório. Então, essa ideia que você tem que contribuir com valor fixo, mensal, isso não tem mais fundamentação na nova aliança. Quando Jesus veio, morreu e ascendeu aos céus, aquela questão do dízimo acaba. Agora é o dadivar, dá com amor, dá com coração. Não é que você não tem que contribuir, sim, ser generoso com os pobres, com as viúvas, com necessitados. Essa é a ideia. Contribuir com a sua denominação de forma consciente, desde que ela preste contas perante os membros. Porque tem despesa, tem manutenção da casa, tem toda a manutenção, mas que isso seja feito uma prestação de contas. Ele diz, não com tristeza, você tem que dar com alegria, dar com amor, sabendo que aquele dinheiro é para a obra do Senhor, para que muitos venham a ouvir a palavra de Deus, missões sejam efetuadas no mundo afora, para que a palavra de Deus seja pregada, o evangelho seja pregado, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Não por necessidade, você às vezes está com um problema de saúde ou financeiro, aí você contribui para que Deus resolva seu problema. Isso é barganha com Deus. E com Deus ninguém barganha. A melhor coisa do mundo é você conhecer a Deus no amor e não na dor. Quando você conhece no amor, é uma coisa boa. Ele diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando você dá com alegria, Deus te abençoa, Deus te dá mais. Deus te dá uma vida abundante. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida abundante e vida eterna para aqueles que foram regenerados, justificados pela fé em Jesus. E vida abundante também não é só dinheiro, irmãos. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo brotando no nosso coração. Isso é vida abundante. Vida abundante. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então eu sempre digo que a alma generosa prosperará. Ela prosperará. Ele vai citar aqui agora, a partir do versículo 9, o Salmo 112.9. Distribuir Deus aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Então, quando você tem condições de ajudar uma pessoa necessitada, ajude. Porque Deus se alegra disso. Deus se alegra de uma alma generosa. E essa alma generosa, ela prosperará. Nunca lhe faltará recurso para a sua vida pessoal e para cada vez mais você ajudar os necessitados. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também superará e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E mais uma vez ele está ressaltando a abundância daqueles que são generosos. Porque Deus se alegra com as pessoas que tratam os necessitados
com presteza, com dedicação, você se compadecer, ser misericordioso com essas pessoas. Então, uma das regras para entrar no reino de Deus é ser misericordioso. É uma das regras para fazer parte do reino de Deus. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus. Ele vai dizer agora, porque o serviço dessa assistência não só supre a cidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então ele vai dizer que não só você vai contribuir para aqueles que precisam, mas muitas graças a Deus. Nós falamos aqui que tudo na nossa vida é graça de Deus. Tudo. Ter uma família maravilhosa, ter alimento à sua mesa, o pão nosso de cada dia, ter saúde, ter todos os sentidos perfeitos, ter um lugar para se congregar de forma saudável, sem mentira, um lugar que haja, né, a verdade seja pregada, que você tenha uma vida em plena comunhão com Deus, na plenitude do Espírito Santo. Tudo isso é graça de Deus. É graça de Deus. Ele vai dizer agora, visto como na prova dessa manifestação, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Tem um trecho aqui que eu entendo que faz parte, que está em Tiago, que diz o seguinte, a questão da fé sem obras é morta. Muitos entendem que aqui há um conflito, e não há. Por quê? Tiago vai dizer que, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé, Senhor, as obras, e eu as obras te mostrarei a minha fé. É que a evidência do convertido também é que são as obras espirituais. Você só faz a obra espiritual se você é generoso, se você tiver fé, se você for um convertido. Essa é a maior evidência de você ter o prazer de contribuir. Então, essa é uma evidência, né, de uma pessoa que é convertida, que ela é generosa. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E aqui tem uma coisa interessante. Quando nós temos um coração aberto, sensível aos problemas alheios, nós somos generosos, nós temos uma grande quantidade de pessoas orando por nós. E nós sabemos que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então a oração chega até Deus. E Deus vai nos abençoar. Deus vai nos proteger, nos guardar. Vivemos num mundo decaído pelo pecado. Então nós temos que a nossa arma, a nossa espada é a palavra de Deus. E nós devemos estar em constante oração, jamais ser vigilantes, porque o inimigo anda ao nosso derredor, quer nos devorar. E nós temos muitos orando por nós, e nós também orando para a proteção desse mundo decaído pelo pecado. Ele conclui esse capítulo dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável, ou seja, pelo seu dom delicioso, que causa prazer. Ou seja, esse dom inefável que causa prazer é o dom de contribuir, o dom da generosidade. Isso é maravilhoso. Então é isso que Paulo comenta neste capítulo. E nos dá instruções de como proceder na nossa vida financeira perante a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe sempre.